Então, gente, o que vocês vão encontrar aqui? Eu já quero começar desmistificando esse nome, né? Porque Descomplicando a Disciplina parece nome de curso de coaching de internet. E não é a intenção aqui. A ideia aqui é falar sobre coisas do dia a dia que eu já tive dificuldade de executar, que eu vejo muita gente com dificuldade de executar, mas que todo mundo fala que é super simples, né? A gente só se arrasta para fazer. O Descomplicando a Disciplina, ele foi criado durante a pandemia, apenas para os meus colaboradores. Para quem não sabe, eu tenho algumas lojas físicas no varejo. E durante a pandemia, a gente ficou meio perdido, sem saber como seria, quanto tempo que seria, quanto tempo parado. A gente estava de férias, estava de folga, estava trabalhando online. O que a gente estava fazendo ali? E eu criei o Descomplicando a Disciplina justamente para ter um canal de comunicação com meus colaboradores. Não era obrigatório deles entrarem, mas para falar um pouquinho de como que estava sendo a minha rotina depois das primeiras 2 semanas. Porque no início a gente só ia ficar 2 semanas, a coisa foi se estendendo, a gente ficou mais de 3 meses. Então esse era um canal de comunicação só para quem estava querendo participar, né? Para quem estava preparado para participar, para quem estava em busca de tentar aproveitar melhor esse tempo que a gente não sabia exatamente até quando que seria. E logo no início da pandemia, eu aproveitei para fazer um curso de finanças, que eu já estava querendo fazer há um tempão e eu nunca tinha tempo. Porque finanças, para mim, ao contrário de algumas pessoas, eu tenho muita dificuldade. Tenho muita dificuldade com matemática, com burocracia, com determinados tipos de processo, né, que a gente precisa, dentro do mundo de finanças, entender para a gente poder dominar essa parte, né? Ou essa parte acaba dominando a gente. Vejam que eu acabei de falar que eu não tinha tempo, nunca tinha tempo. E agora, com o conhecimento que eu tenho, eu acabo de me pegar cometendo o mesmo erro que eu já cometi tantas vezes e que eu vejo tantas pessoas cometendo, que é se dando desculpa, é tirando a responsabilidade de si próprio, colocando a responsabilidade no tempo, no trabalho, no outro, enfim. E na verdade não era falta de tempo, gente, era falta de prioridade. O que eu não tinha era conhecimento de quanto que isso era importante, tanto para minha vida de hoje quanto para minha vida de amanhã, né? Para quando eu me aposentar, para quando eu ficar mais velha. Era ignorância mesmo, não era falta de tempo. E com isso eu acabei desenvolvendo uma rotina militar dentro da pandemia. E ao contrário do que muitos pensam, gente, o militar, ele acaba, essa rotina militar, né, ela acaba relaxando um pouco a gente, porque a gente não precisa pensar. Imagina todo dia da pandemia, sem você saber quando que ela iria acabar, pensar assim, o que eu vou fazer hoje? E dentro de casa, ainda por cima, né? Não era nem de férias, assim, vou pra praia, vou pro campo, vou, sei lá, vou caminhar. Era dentro de casa, o que eu vou fazer hoje? E aí acabava que durante o dia a gente procrastinava fazer alguma coisa e à noite tomava um vinhozinho, tomava uma cervejinha para relaxar, porque tava naquele estresse de pandemia. Enfim, para mim acabou sendo libertador não ter que pensar todo dia quando eu acordava no que eu ia fazer naquele dia. Então, a rotina, para mim, é muito libertadora, apesar de para muitos parecer muito chato. E essa coisa do descomplicando a disciplina é justamente para descomplicar isso na cabeça das pessoas, porque todo mundo quer ter um corpo legal, todo mundo quer comer bem para não ficar doente, todo mundo quer um sistema autoimune forte, né, para não ficar se arrastando, para não ter dor no joelho, para não ter dor no corpo, para aproveitar melhor a vida. Todo mundo quer ficar bonito, ter a pele bonita, o cabelo bonito, mas ninguém quer passar pelo processo. E, gente, infelizmente, eu vou ter que falar isso no primeiro vídeo do canal. Existe um processo, não dá para pular ele. A minha intenção aqui é só racionalizar para você poder aproveitar o processo. Porque o processo, como a gente não pode pular, é legal a gente entender o porquê que a gente tá fazendo aquilo, né? Na minha cabeça não entra alguém virar pra mim e falar assim, olha, quando você acordar, você tem que olhar pra luz natural, você tem que olhar pra luz do céu, porque isso vai te fazer dormir melhor. E eu vou falar, que papo de coach é esse que eu tenho que acordar, olhar pra luz do céu, olhar pro espelho e falar que eu tô linda, que vai estar tudo certo na minha vida? Imagina eu sair de casa assim. Experimenta sair de casa olhando pro espelho e falando que você tá linda, maravilhosa, e não pentear esse cabelo. Vai dar ruim, gente. Vai dar ruim, não vai dar certo isso não. E aí, quando eu entendi o porquê que eu tinha que acordar e olhar para a luz natural, porque tem um ciclo circadiano, que ele tem um determinado número de horas, e com esse determinado número de horas isso vai me ajudar a dormir mais cedo, opa, isso fez sentido, tem um estudo científico por trás, tem um porquê. E agora que eu entendo o porquê,
eu consigo fazer. E eu consigo fazer sem ninguém me lembrar, sem ninguém me pedir. Então a ideia aqui é falar um pouquinho de alguns porquês, de como que eu entendo alguns porquês, e de repente, se isso fizer sentido para você, você também começa a fazer sem esforço. Claro, tem esforço botar um tênis, sair para caminhar, dói um pouquinho depois disso? Gente, tem. Mas quando a gente sabe o porquê que a gente está fazendo aquilo, ou tem um motivo paralelo para estar fazendo aquilo, a coisa flui que a gente não sente nem o tempo passar. E eu juro pra vocês que isso é verdade. O fato é que desde que eu comecei a expor na internet a minha rotina, muito dos meus produtos, né? Porque o meu Instagram lá é mostrando produto do dia a dia o tempo todo. Mas também muito dessa coisa da rotina, da disciplina, eu comecei a receber muita pergunta de como que eu faço isso. Ah, eu não aguento caminhar todo dia, caminhar é chato, isso é chato, eu não consigo, você tá chata, porque tem isso também. E aí eu pensei, gente, por que não? Por que não resgatar esse canal, continuar da onde eu parei, expondo um pouco dos meus porquês, de repente eu ajudo mais gente do que só dentro das minhas lojas, expondo um pouquinho os livros que eu leio, né? Então eu também tenho um canal no Instagram para falar de livro, mas eu tô pensando em compilar tudo aqui nesse canal e você vai escolhendo o que você quer ver, o que você não quer ver. Vou botando uns títulos de vídeos que você pode saber o que você vai encontrar por lá e começar por onde você quiser, não existe uma ordem certa nisso. A gente vai dividindo aí esses momentos. Espero muito que vocês aproveitem.